A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João e eu tenho uma palavra para o seu dia, que se encontra em Gênesis capítulo 37 e vai falar sobre a vida e a história de José. No versículo 2 vai dizer assim: Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Bom, eu quero falar aqui hoje sobre amor. E José foi uma pessoa muito amada, isso não podemos negar. Tanto amado por Deus, quanto amado pelo seu pai. Porque no versículo seguinte vai dizer que, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Assim como eu creio que Deus teve os motivos dele para escolher José, Jacó, ou Israel, seu pai, também teve os motivos dele para escolher o seu filho José e, como a Bíblia diz, amá-lo mais do que amava os outros filhos. E quando a gente é amado por alguém, seja por Deus, seja por outras pessoas, a gente recebe recompensas desse amor. E porque José era o filho mais amado do seu pai, ele deu a José o que não deu a nenhum outro filho. E nesse mesmo versículo 3 diz que por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Então, por causa do amor que Israel tinha pelo seu filho José, ele ganhou o que nenhum dos seus irmãos tinha, uma túnica longa. Só que essa história aqui, ela é uma representação também, assim como Israel e José são pai e filhos, é uma representação de que Israel representa Deus e José representa a gente, como Deus é o nosso pai também. Só que nesse sentido eu não tenho base bíblica para dizer que Deus ele ama mais uns do que outros, pois Deus ele ama todos igualmente. Deus, eu posso dizer assim, que ele já atingiu os níveis máximos de amor que ele podia atingir por cada um de nós. Então, em toda a Bíblia eu não tenho base para dizer que se a gente fizer alguma coisa ou não, Deus vai nos amar mais do que ele ama outros. Só que como receber recompensas de Deus também por conta desse grande amor que ele já tem por nós? Aí a história é um pouco diferente, porque sobre isso a Bíblia ela já fala. Bom, assim como José ele tinha motivos para o seu pai amá-lo, e estes eram que ele era o seu filho que nasceu na sua velhice, eu creio que Deus também teve motivos para escolher José, e um desses motivos a gente encontra no versículo que a gente leu, que quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. E toda vez que a gente vai ver na Bíblia Deus escolhendo alguém, essa pessoa ela se encontra trabalhando. Moisés, quando teve uma experiência com Deus, ele estava pastoreando. Gideão, quando teve sua experiência com Deus, ele estava malhando trigo no lagar. Davi, quando recebeu o profeta em sua casa, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Eliseu estava trabalhando com a sua junta de bois. Pedro estava lavando as suas redes depois de uma longa noite de pescaria. E por aí vai. Deus só chama quem tem utilidade para a obra dele. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu creio que um dos motivos pelo qual Deus escolheu José é porque ele fazia a vontade de Deus. Ele ajudava o seu pai, ele trabalhava e praticava a justiça, porque a Bíblia vai dizer que ele contava para o seu pai sobre a má fama dos filhos de Bila e dos filhos de Zilpa. Então ali José tinha algumas coisas confiadas na mão dele que ele estava administrando, que ele estava cuidando. E Deus ia pegar isso e futuramente iria multiplicar e dar mais para ele. Se você quer saber como receber algo desse amor que Deus tem por você, a resposta está justamente em Mateus capítulo 25, no versículo 21, que diz: "Sê fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei." Então, José, ele foi fiel no pouco, ajudando o pai a pastorear, ajudando seus irmãos e praticando a justiça. José, ele via o que era bom, via o que era ruim, contava apenas ao seu pai o que era ruim da parte dos seus irmãos
que é o que a gente deve fazer. Se for contar para alguém, conta para papai, que ele sabe como resolver. Mas José foi fiel no pouco e sobre o muito ele foi colocado. Amém? Então aí está o segredo. Quer receber algo desse grande amor que Deus tem por você? Seja fiel nas pequenas coisas que Ele tem confiado a você, seja de trabalho, seja de ministério, sejam até experiências. Valorize as pequenas coisas que Deus tem te dado e Deus, sobre o muito, Ele vai te colocar. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima.